Olá, boa tarde pessoal. Vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre secagem. Hoje eu vou explicar para vocês sobre as variáveis do processo e do projeto. Então vamos ver cada uma das variáveis e vou detalhar cada uma delas. Por exemplo, tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula de um sólido, é melhor, pois aumenta o contato durante a secagem. Outra variável é a porosidade. Então, quanto mais poroso um sólido for, é melhor também, pois a gente vai ter uma saída de água por caminhos preferenciais. Então, é mais facilitado a saída dessa água livre. Então, fica mais fácil para fazer a evaporação. Então, nós vamos analisar aqui dois fluidos, a temperatura de dois fluidos, do gás e do sólido. Então, a gente vai analisar o lado do gás. Então, é bom que o gás esteja com uma temperatura alta na entrada e baixa na saída. Assim, a gente vai ter um diferencial de temperatura alto, que aumenta o calor cedido para o sólido. Isso é muito bom. No caso de a gente ter um vapor superaquecido, é bom, pois a gente vai ter um calor, a soma de um calor sensível mais latente. O calor latente é o que a gente tem maior quantidade de calor, mas nesse caso a gente vai complementar com calor sensível. E a nível de operação é bom, pois a gente vai evitar a condensação na tubulação. Por exemplo, se a gente tiver nesse vapor contaminação de enxofre, isso é ruim se o vapor estiver saturado, pois a gente pode ter uma condensação indesejada de enxofre e aí corroer a nossa tubulação. Então isso não é nada bom. E para materiais contendo patogênicos, é bom que a temperatura do gás seja maior que 50 graus, porque aí a gente vai conseguir fazer a desinfecção desse sólido. Então, matando todos essas bactérias, vírus e outros componentes patogênicos. Então, normalmente, o secador ele opera em temperatura inferior a 200 graus, sendo que a umidade é retirada na temperatura inferior à temperatura de ebulição do sistema, na temperatura do gás, e também depende da sua umidade. Isso é o contato direto, um sistema de secador de contato direto, que é também chamado de secador adiabático. O secador adiabático é onde não há transferência, perda de calor para o exterior, né? Então, é um sistema totalmente que não ocorre perdas. E no contato indireto, que a gente viu, já entendeu o que é a umidade retirada na temperatura de ebulição do sistema. Sólido. Então, a gente agora vai entender um pouco do sólido. A temperatura do sólido é bom que ela seja alta na entrada. Então, o aquecimento, o que ele vai causar? Ele vai aumentar a agitação das moléculas e, com isso, vai aumentar a pressão do vapor. E isso vai facilitar a evaporação, porque com esse aumento de pressão de vapor, se ele exceder a pressão parcial da umidade do gás, vai ocorrer a evaporação. Então, a gente vai ter aquele gradiente de concentração que é a força motriz da secagem. Então, ele também deve sair, o sólido deve sair com um valor inferior à temperatura de inflamabilidade e vaporização de voláteis. Então, assim a gente vai evitar que seja eliminado, né, seja vaporizado a matéria orgânica presente, se estiver presente no sólido, causando odor. Aqui eu trago para vocês uma comparação nesse gráfico que mostra no eixo Y a temperatura versus o comprimento do secador. Então, o que eu quis mostrar aqui com essa imagem? É que, por exemplo, numa alimentação, o gás está sendo alimentado em contracorrente, ele entra numa temperatura alta, né, mais alta que o sólido, né, e ele vai perdendo calor ao longo do reator ou ao longo do secador. E por que isso? Porque ele vai perdendo calor, né? E vai cedendo esse calor para o sólido. Então, o sólido, conforme avança, né, no comprimento do secador, ele vai ganhando o calor e vai aumentando a sua temperatura.
Só que é um tipo de alimentação que não é tão eficiente, porque ela perde calor, né? Ela vai perdendo seu calor ao longo do secador. Ela não, por exemplo, ela não é igual à alimentação concorrente, onde eu tenho um aquecimento do sólido logo no início do secador. Então é isso. Então é essa informação que eu queria trazer para vocês. Outra variável é a vazão. Então a gente tem a vazão do gás e do sólido. Então a vazão do gás é boa que seja alta, tá? Mas ela pode aumentar os custos com o soprador, né? Com o tamanho da tubulação. Então a gente já pode gastar com energia, né? Motor, né, do soprador e outros equipamentos referentes aí ao gás, né? Sólido. Então vai depender, a vazão vai depender da capacidade do secador. Pressão do sistema. Então a pressão do sistema, se a gente tiver uma pressão menor, normalmente a operação é a operação normal, atmosférica de um ATM. Então se a gente tiver uma pressão baixa, por exemplo, vácuo, é melhor, porque a gente vai abaixar a temperatura de evaporação. Então isso é bom, mas também tem custos, né, com o vácuo, né, para fazer o vácuo, né. Então também envolve custos, então precisa ser bem avaliado. Pressão de vapor. Então é boa que seja alta no sólido. Então, por exemplo, aqui a pressão de vapor é boa que seja maior que a pressão da umidade do gás, tá? A pressão parcial, né, da umidade, para poder ocorrer a evaporação. Então esse gradiente aqui, esse gradiente de pressão é que vai fazer com que ocorra aí a evaporação. Variável concentração da água. Então vamos falar sobre a umidade. Então aqui vamos falar, esse ponto é muito relevante para sistema de secagem. Então prestem bem atenção. Então eu vou falar da concentração do sólido e do gás. Então do sólido, também em inglês chamado moisture, que vocês vão ver muito isso na literatura. Então o que a gente vai tratar? Sobre a redução da umidade, que é nosso objetivo, é reduzir a umidade do sólido. Então, a secagem, ela ocorre quando há diferença nas concentrações de água, no vapor do gás e no sólido. Então, essa é a nossa força motriz, é o transporte de massa, que a gente já viu na nossa primeira aula. Então, para ocorrer a evaporação, a gente precisa desse transporte, desse movimento de massa, que ele vai subir para a superfície. Tá? É a água que vai sair pelos caminhos preferenciais e vai ficar na superfície e encontrar com o vapor do seu gás. Então, depois que ocorreu aí a evaporação, o sólido é seco. Então, o sólido vai ser seco quando ele atinge a umidade de equilíbrio, na temperatura de saída. Então, a gente viu também nas aulas anteriores, na nossa primeira aula, que a umidade de equilíbrio é aquela que mostra aquele gráfico, né, entre a umidade relativa e do ar, né, e a umidade do sólido, né. Então o que acontece? Que a nossa curva é a nossa umidade de equilíbrio. Então é o nosso residual, então é a umidade total menos a livre. Então é aquela água residual que sobrou no nosso sólido. Então a gente vai atingir essa umidade de equilíbrio somente quando a gente já não tiver mais essa água livre. Ela não é a umidade de saturação. Tá? É quando a concentração entre o sólido e o gás, né, a concentração de água do sólido e do gás estão em equilíbrio, ou seja, não há mais aquela força motriz, então não vai haver mais evaporação. Então esse é o ponto final da evaporação, quando não tem mais esse equilíbrio. Outro ponto, como a gente tem um volume muito grande de água, a gente vai precisar de uma pré-secagem.
Então, por exemplo, um sólido que tenha muita água, a gente vai precisar de uma centrífuga, ou, por exemplo, de um decantador, outros equipamentos que façam essa separação de grandes volumes de água. Então, na entrada de um secador, vai ser seco mais ou menos, né? Você seca, você faz essa pré-secagem até chegar mais ou menos a concentração de 10 a 15% de sólidos, que é mais ou menos o valor que um secador admite na sua entrada. E na saída, por exemplo, um secador de lodo de esgoto, eu tenho um sólido, né? Tenho aquela lama de esgoto que entra mais ou menos nessas concentrações de 10, 15%, ele sai com mais ou menos 90% de sólidos. Então, um outro ponto também é que quanto mais a gente vai querendo concentrar os sólidos, mais difícil é a secagem. Por isso que a gente precisa de uma força extra, né? Além da força centrífuga, né? Ou de outras forças por gravidade, a gente precisa de força maior, que seria uma mudança de estado. Então, no caso da secagem. Então, a gente precisa dessa força que é a mudança de estado, né? De líquido para vapor, né? Agora vamos analisar o gás. Então, esse gás que entra no nosso secador, a umidade dele, também conhecida como umidity. A gente pode estudar melhor todas as propriedades, as condições de um gás, analisar mais a umidade no processo de operação unitária chamado de umidificação. Então lá vocês podem estudar melhor a respeito, que nessa etapa dessa aula a gente está concentrando mais na retirada de umidade de um sólido. Então, na verdade, eu só vou analisar que condição que eu preciso para que o sólido ele possa ser seco. Então, por exemplo, no mar, né, que contém a umidade, vapor de água, é bom que esse ar esteja com uma umidade mais baixa, tá? E na saída ele vai sair com uma umidade maior. Então, ela é mais baixa para poder eu conseguir absorver a umidade do sólido. E alta na saída porque ele absorveu esse sólido. Ele vai em que momento que cessa, né, essa absorção? É quando o gás atinge a umidade de saturação. Então, que é a quantidade máxima de água que o gás consegue absorver. Então, quanto maior a diferença de concentração de umidade entre o vapor e o sólido, maior vai ser a secagem, tá? Então, quanto maior a gente tem, menor a umidade e maior a umidade do sólido, maior vai ser a secagem. Teor de sólidos. Então, como a gente já viu que na entrada 10 a 15 a 20% na entrada do secador de sólidos, e na saída vai depender da umidade de equilíbrio em cada ponto, né? Vai depender da umidade relativa do seu ar. Tempo de secagem. Então, o tempo de secagem vai depender da umidade, né, e temperatura do gás. Então, por exemplo, um tempo curto é um tempo mais apreciado. Então, normalmente nós temos no mercado secadores de 2 a 3 minutos. Tem secadores que demoram mais tempo. Então, por exemplo, para produtos termossensíveis não é muito bom, porque ele pode chegar a degradar o produto. Essa parte de tempo de secagem a gente vai ver em mais detalhes, maiores detalhes, né? Maiores e mais detalhes na aula de cinética da secagem, que deve ser a próxima aula. Recirculação do sólido. Ele aumenta a eficiência da secagem. Então, por exemplo, a gente, ao secar, né, esse sólido, a gente pega parte desse sólido e recircula na entrada do secador. Né? Assim a gente consegue aumentar essa eficiência, a gente vai reduzir a aglomeração, né? E a incrustação na superfície de contato, aumentando a área de contato. Recirculação do gás. Então é bom que haja recirculação, pois a gente vai diminuir o custo no fornecimento, por exemplo, de um vapor. Então ele vem lá da caldeira, né? Por exemplo, um vapor de média ou de baixa, né, de saturação. Então a gente vai diminuir a quantidade de água de alimentação de caldeira. Então, a gente recircula, a gente reaproveita. Só que na saída desse secador, como a gente já viu nos equipamentos,
Tem vários sistemas que já fazem isso, que fazem o tratamento com ciclone, depois pode usar um lavador de gases para lavar esses gases, retirar todas as contaminações e aí retornar para o sistema. Então isso já existe e é um sistema mais sustentável. Então é isso, chegamos aí ao fim da nossa terceira aula. Espero que todos estejam gostando aí das aulas e vejo vocês na nossa quarta aula, que vou falar sobre a cinética da secagem.